Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther. No livro de Esther, sim, existe o livro de Esther. Está um pouquinho antes dos Salmos, um pouquinho antes de Jó. Logo ali, né? O livro de Esther é um livro incrível, uma história incrível, né? Meu Deus, incrível mesmo. E eu tenho um carinho especial por esse livro. Um dia me convidaram a escrever e comentar esse livro. Eu fiz comentários e desde então eu fiquei impressionado. Quero ler o capítulo 6 para a igreja hoje, nesta manhã. Ler junto com você. Pega a sua Bíblia, aciona aí o seu aplicativo, ou então vai ser projetado também. Eu vou ler do verso 1 até o verso 14, e eu queria que você me acompanhasse nessa incrível história da rainha Esther. Eu vou ler só essa parte, depois vou apresentar para você uma palavra tão cheia de esperança, não é? Em que você vai perceber como Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Tadinha, não bate nela agora, não? Deixa para casa, né? Tadinha. Olha lá, brincando. Vamos lá. É isso aí, hein? Esther, capítulo. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio ali? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Esse que o rei estava falando dele, na forca que ele havia preparado lá na casa dele. Os oficiais lhe responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Eita, fé, é o tal, né? Meu Jesus, que é isso? Por isso respondeu o rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar? Ordena que tragam um manto do próprio rei. É doido, hein? E um cavalo branco que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei, uma coroa na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo do rei pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei disse: oh, que ideia boa! Então o rei ordenou a Amã: então vá depressa apanhar o cavalo, o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto do rei e o conduziu sobre o cavalo do rei pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, puxando o cachorro do rei: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, irado, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que é Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Chegou o seu dia.
E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei, e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia esperado, preparado. Tem alguém aqui que está precisando de esperança? Tem alguém que está precisando aqui uma injeção de ânimo, uma fé, um otimismo, uma esperança? Tem alguém? Então ore comigo assim. Peça a Deus: Senhor, fala ao nosso coração. É a Tua palavra, uma história guardada há séculos para nos abençoar e edificar. Fala ao nosso coração, nos dá clara medida, entendimento da Tua palavra. Fala, Espírito Santo, nós suplicamos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar agora sim, obrigado, 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 obrigado. A história aqui é a história do povo hebreu, mais conhecido hoje em dia como o povo judeu. A história do povo judeu tem sido uma história dramática desde o começo. Sempre foi. Esse povo viveu 400 anos como escravo na terra do Egito. Lá nessa escravidão eles cresceram e Faraó tentou eliminá-los da face da terra, matando as suas crianças. Imagina um povo em que todas as crianças que nasceram eram assassinadas. Israel depois saiu do Egito, atravessou aquele deserto causticante e entrou na terra prometida. O que tinha lá? Nações que queriam matar e destruir Israel. Inimigos constantemente, durante séculos, tentando exterminar Israel. Israel depois foi invadido pelo Império Assírio, invadiu as 10 tribos do norte, que acabaram desaparecendo, nunca mais se ouviu falar delas. E sob o Império Babilônico, houve a invasão no sul, as tribos de Benjamim, de Judá, e eles foram invadidos pelos babilônios, que arrasaram o povo. Depois os babilônios foram invadidos pelos medos e persas, e de novo Israel agora. Em seguida, vieram os gregos, que invadiram toda aquela região e por séculos dominaram aquela região. Depois os romanos, e o Império Romano estendeu até Israel. Nunca foi fácil ser judeu. Nos anos 70 da era cristã, Tito Flávio, comandante romano, invadiu Israel e destruiu Jerusalém, arrasou, derrubou o templo e dispersou os judeus por toda a terra. Desde o ano 70 agora até 1948, durante todos esses séculos, Israel simplesmente não existiu como nação. Desapareceu. Foi nesse ínterim, desse período, que se levanta Hitler. E Israel sofre dramaticamente o Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler mata 6 milhões de judeus, assassinados com imensa frieza e crueldade, até hoje assusta o mundo inteiro. Agora, recentemente, Israel foi invadido por um grupo terrorista chamado Hamas. Invadiu Israel de maneira truculenta, matou crianças. Não matou, torturou, decapitou, esmagou. Bebês foram colocados nos fornos de micro-ondas e ligados até que o cérebro explodisse. Foram queimados vivos. Se nós assistíssemos o filme que eles produziram, gravando o que eles encontraram, quando vieram socorrer aquela parte invadida, você não dormiria por anos. Mas as maiores autoridades do mundo viram. Israel falou assim: agora eu vou destruir esse povo. E a reação tem sido tão forte. Mas olha o que fizeram. Foram mortos os velhos, os bebês, as crianças, os homens, as mulheres. Centenas foram sequestrados e levados e foram torturados, cortados aos poucos, estuprados sem parar. Alguns ainda talvez estejam vivos, mas pedaços dos seus corpos foram sendo enviados, entregues de forma muito cruel. A existência de Israel como nação é um milagre. É um milagre. Este livro que eu acabei de ler, incrível, registra a história
do povo de Israel, que estava exatamente naquele período do exílio persa. Xerxes era o rei da Pérsia. E aqui mais uma tentativa de exterminar o povo judeu toma curso, numa trama liderada por um homem muito mau chamado Amã. Ele era o homem de confiança e o maioral dos príncipes da Pérsia, nomeado pelo próprio rei Xerxes. E o livro de Esther é um livro que todos conhecem. Todos sabem de uma característica super única e marcante do livro de Esther. Por quê? Porque é um livro da Bíblia, que está na Bíblia, com 10 capítulos, onde o nome de Deus não é sequer mencionado. O nome de Deus está oculto nos 10 capítulos, não é mencionado. Se Deus está oculto, o que a leitura desse livro mostra para nós que Deus não está ausente. O nome de Deus não aparece, mas o dedo de Deus, a mão de Deus, a providência de Deus se destaca. Esse é o tema desse livro. O livro começa quando um rei, o rei Xerxes, que se preparava para uma invasão, uma batalha contra os gregos, ele prepara um grande banquete e chama todos os líderes do seu domínio, do seu império, ao redor da terra, 120 províncias. Ele chama esse povo para um grande banquete, que ele queria apoio para a guerra. Foram 180 dias, imagina, 6 meses de comilança, 6 meses de banquete, é uma loucura. E a Bíblia nos conta que no final deste banquete, já bêbado, já meio doido, o rei Xerxes manda que seus eunucos vão até o palácio real e tragam a rainha Vasti, a sua esposa, a mulher mais bela de todo o império, para que ela desfilasse com sua coroa real. Alguns comentaristas suspeitam que era só com a coroa real, não vestindo mais nada, mas há controvérsia. Mas de fato ele queria exibir sua esposa, mostrar a beleza da sua esposa. Aquela mulher, como qualquer mulher, ficaria louca e diria: eu prefiro morrer. E o rei tinha poder para fazer isso. E ela enfrenta o homem mais poderoso do mundo e diz: não, eu não vou. Então o rei Xerxes fica, obviamente, irado, mas ele, ao invés de agir precipitadamente, consulta seus conselheiros, e eles dizem o seguinte: senhor rei, você não pode deixar sem troco, porque senão todos nós homens estamos desmoralizados. Então o rei depõe a rainha imediatamente, abra uma seleção para colocar no lugar uma outra rainha, e assim você vai punir a rainha Vasti. Ele acha um bom conselho, e ele faz isso. Durante o ano inteiro, 400 virgens mais belas desse império todo são trazidas ao rei. Não se trata de um concurso de beleza, longe disso, uma violência. Essas jovens eram arrancadas à força das suas famílias, eram selecionadas e trazidas para o harém daquele rei. O processo de escolha não era a eleição de um júri, o rei a levava para a cama, tinha relação com aquelas virgens, todas elas, e ele iria escolher uma que fosse a mais bela. Nunca mais aquela moça, se não fosse escolhida, poderia ter família, nunca mais poderia se casar. Estaria presa numa gaiola de ouro, mas completamente destinada a uma vida de solidão horrível. Muitas preferiam tirar suas vidas. Quis a vontade de Deus, e eu chamo mais do que vontade, a providência de Deus, que Esther, a sobrinha desse Mardoqueu que aparece na história, talvez na sua Bíblia, Mordecai, a mesma pessoa, fosse escolhida para ser a nova rainha da Pérsia, uma judia. Irmãos, preste atenção no que eu vou contar para você, porque a mão invisível de Deus está presente em tudo isso. Passaram-se 5 anos desde que ela foi escolhida para ser a rainha, então ela já é uma rainha que está no trono, e o rei Xerxes resolveu honrar o perverso Amã e o promoveu à posição mais alta do seu reino. Ele fez desse homem, que era um homem tão cruel, tão vingativo, o homem mais poderoso da Pérsia. Como alguém pode escolher um homem desse? Mas isso aconteceu, e ele foi colocado numa função executiva.
Diz a Bíblia que o rei ordenou então, a pedido do Amã, que já que ele está nessa posição, todas as pessoas teriam que se curvar, às vezes se ajoelhar quando o Amã passasse perto. Imagina você se ajoelhar ou se dobrar diante de um traste daquele. Mas este homem cruel, vingativo, mau, que odiava o povo de Deus, ele exercia grande poder. Então, preste então atenção num detalhe. A Bíblia diz que ele era um descendente do rei Agag. Quem foi o rei Agag? Puxa pela memória, você que está familiarizado com a Bíblia. Ele era o rei dos amalequitas. Bem, pastor, mas quem foram os amalequitas? Um povo que Deus sentenciou e falou: haverá guerra para sempre entre Israel e Amaleque. Porque os amalequitas, quando o povo de Israel, com mulheres, crianças, vinha da escravidão do Egito, fragilizado, indo para a terra prometida, os traiçoeiros amalequitas iam por trás, pegando os mais fracos, como leão caçando a presa, e Deus odiava. A batalha contra os amalequitas é famosa, quando Josué está lá no campo de batalha, enquanto Moisés está com a mão levantada, e ali Deus sentenciou dessa batalha. Ele era um amalequita. Já imaginou? Ou seja, um inimigo histórico de Deus. Esse homem está no palácio com poder, mas na porta do palácio, do lado de fora, não no mendigo, se entenda por favor, a porta era um lugar de prestígio. A porta é o lugar onde as decisões, as causas eram julgadas. Ele era alguém que julgava as causas do povo em lugar do rei. Lá na porta havia um judeu, entre outros líderes respeitados, que julgava a causa do povo, chamado Mardoqueu. Como já mencionamos, esse Mardoqueu era judeu, ou seja, foi levado no cativeiro babilônico lá para aquela região. Ele foi com sua família, mas os seus parentes foram mortos. Pai e mãe de uma jovem chamada Esther foram mortos e ela é órfã. E ele, como um primo mais velho, adota aquela menina, educa, cuida, ensina. Era como filha para ele. Quando Amã sobe ao poder, Mardoqueu, um judeu, um homem importante, não se prostra. Ele não se curvava diante de Amã. Então Amã ficou furioso e Amã falou: esse cara é judeu, então eu vou fazer alguma coisa contra esse judeu. Chega, eu não aguento mais isso. E aquele Amã, por uma trama, por uma narrativa mentirosa, por uma injustiça terrível, leva ao rei uma proposta maluca. E na proposta dele ele diz: rei, em toda a sua província há um povo que não te obedece, há um povo que está pronto para fazer um levante, há um povo perigosíssimo. Rei, me dá autoridade, eu extermino esse povo. O rei falou: que povo é esse? Tem um povo aí. E o rei, louco, sem analisar direito, tira o seu anel sinete, o seu anel de assinatura, seu anel de autoridade, entrega, dá uma carta branca ao monstro do Amã e diz: então faz o que você quiser. E Amã lança sortes e decide, no mês tal, mais ou menos daqui a um ano, todos os judeus serão assassinados. Ele faz cartas a todas as 120 províncias dele no império inteiro e diz: no dia tal, específico, vocês vão pegar suas espadas, vocês vão pegar suas facas e vão entrar na casa do judeu que não poderá resistir e vocês vão matar todos os judeus. Tomem os bens dos judeus. Ele não estava apenas querendo matar o judeu, ele queria os bens. E tragam para o governo. Os bens do povo judeu virá para o governo. Eles vão ficar pobres, vão morrer, e eu vou trazer. E ele diz ao rei: rei, se matar esse povo, você vai botar no seu tesouro 350 toneladas de ouro e prata. O rei fica doido, falou: então pode fazer. Precisava de dinheiro para a guerra contra os gregos, está lembrado? Por incrível que pareça, o rei aceita essa recomendação. E os judeus passaram a conviver com essa realidade. Daqui a 10 meses, todos vamos morrer. Daqui a 8 meses, todos vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Todos vamos morrer. Quando Mardoqueu, homem de Deus, personagem central desse livro, descobre essa trama, o que ele faz? Ele faz o que o povo daquela época fazia. Ele rasga as suas vestes. Ele
fica nu da sua roupa normal, mas se cobre com pano de saco de linhagem, sinal de humilhação. Ele vai nas fogueiras que se cozinhava, pega cinza, joga, ele fica todo sujo de cinza. E ele sai pela cidade, a capital, Suzã, chorando amargamente, em voz alta, em alta voz, diz a Bíblia. Ele sai dizendo da injustiça, protestando, era a sua forma de protestar contra aquela maldade. Era a maneira de erguer a voz contra uma grande injustiça, um assassinato, um genocídio. Então ele, depois de andar pela cidade, vai para a porta do palácio real e vai protestar na porta do rei. Ele ficou doido. O rei podia mandar matá-lo. Ele não entrou, porque ele não podia entrar daquela maneira, mas fica lá na rua e se assenta na porta do rei e faz acampamento protestando: vão matar todos os judeus. Alguém corre e avisa a rainha Esther, assim que ela é informada de que Mardoqueu tinha feito, que ele está lá desse jeito. E como ele estava lá na porta orando, jejuando, protestando contra um decreto de morte, ela pega uma sacola, põe roupas e pede a alguém de confiança dela: vai lá, veste o Mardoqueu, tire o pano de saco dele, não é? Tire, senão eles vão matá-lo. Ao chegarem lá com essa roupa, é lógico, ele se recusa a usar as roupas e diz assim: eu preciso mandar um recado para a rainha. Aí começa a nossa história. Ele não podia falar diretamente com a rainha, de maneira alguma, senão ele morreria. Mas ele manda um recado, e ele conta para Esther toda essa trama que ela ainda não sabia. O que vai acontecer, a morte que vai acontecer, o extermínio que vai acontecer, o genocídio que vai acontecer. Ele insistiu para que ela fosse até a presença do rei, intercedesse em favor do povo. E Esther então responde: mas eu não posso ir, eu não tenho liberdade de entrar na presença do rei se ele não me chamar. Não é assim que funciona, eu não posso chegar lá. Se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, não é? Ele vai ser sentenciado de morte, a cabeça cai na hora. Ela tentou tirar o corpo fora, mas Mardoqueu mandou então outro recado. E ele avisa a rainha o seguinte, e esse é o versículo mais famoso do livro de Esther, um dos mais famosos da Bíblia. Esther capítulo 4, verso 14, assim está escrito, preste atenção. E o protetor, o redentor, o pai adotivo daquela jovem que agora é rainha, diz para ela: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, que Deus sempre livrou os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Por favor, preste muita atenção nessa frase, porque ela será fortemente aplicada e desafiada a você. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então a rainha começa a partir daí a liderar o processo. Ela aceita a palavra do seu tio, ela aceita a palavra do Mardoqueu, e ela responde a partir do verso 15, e assim está escrito. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão na cidade de Suzã, junte todos os judeus, e jejuem em meu favor. Façam o quê? Façam o quê? Fiquem sem comer, jejuem. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Um jejum de 3 dias, jejum completo. Ela diz, mesmo sendo rainha, eu e as minhas criadas jejuaremos 3 dias e 3 noites com vocês. E depois de orar, depois de jejuar, já tendo falado para Deus, agora eu posso falar ao rei. Já tendo falado para Deus, já posso falar ao rei. Já tendo chorado diante de Deus, eu posso interceder diante do rei. Depois eu irei ao rei. E ainda que seja contra a lei, eu irei lá no rei. Contra a lei. Se eu tiver que morrer,
contra a lei, eu morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. O que ele fez? E todo o povo fez? Orou e jejuou 3 dias e 3 noites. Convoque um jejum de 3 dias, disse ela. E então, depois de orar, eu me apresentarei ao rei. Após os 3 dias de jejum e oração, irmãos, Ester vai ao rei. É muito tenso. Ela vai ao rei. E por que ela está ali debaixo de oração? O nome de Deus não está no livro, mas a mão de Deus está agindo em tudo. Ela ficou 3 dias e 3 noites orando, mas Deus estava movendo as coisas. E ela entra sem ser chamada. Talvez um soldado já vai tirar a espada, talvez já venham todos. Quando ela entra na presença do rei, o rei olha para ela, levanta o cetro imediatamente. Irmãos, havia um mês que ele não chamava, não falava, nem queria saber da rainha. Mas ela jejuou e orou 3 dias. Ela arriscou a sua vida. E quando ela entra, o rei é tomado por uma surpreendente boa vontade. Ele levanta o seu rei, minha rainha, apaixonado. E ele diz assim: me peça qualquer coisa e eu te darei. Uau! Qualquer coisa, me peça. Já imaginou? Ela é muito inteligente e não pede nada. Fala: não, rei, eu vim aqui porque eu quero te fazer um convite. Eu quero que você e o Amã venham jantar na minha casa. Estou fazendo um banquete para vocês. Eita povo que gosta de banquete. Estou fazendo um banquete para você. O rei fala: pois não, Amã, você vai comigo. Quando é? Hoje à noite. Hoje à noite tem um banquete na minha casa. O Amã ficou louco. Lembra, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele se acha o tal. Lembra que ele falou? Andar no cavalo do rei, o manto do rei, desfila com ele se achava o tal, um semideus, se achava um reizinho, queria o lugar do rei. O rei é bobo e não está vendo. A Ester convida os dois, só os dois. Ele volta para casa e vai contar para a família toda, para a mulher, para os conselheiros, para os caras da casa dele. Gente, eu estou demais mesmo. Porque agora vai ter um banquete, sabe para quantos convidados? 3 pessoas. O rei, a rainha, adivinha quem? Só, único, eu. Ninguém vai ter esse convite. Só no palácio. Agora não tem mais limite para mim nesse reino. E ele ficou doido. Irmão, enquanto ele está indo para casa, cheio de orgulho por causa desse convite, e todo feliz para encontrar para a mulher, o Mardoqueu estava lá. E aí ele abusa, ele chega perto do Mardoqueu, e o Mardoqueu cumprimenta: oi, tudo bem? Mas ele não se dobra. O coração dele, já se achando tal, decide: daqui a 1 ano eu vou matar todos os judeus, mas esse morre hoje. Chega em casa e conta para a mulher: que desgraçada que Mardoqueu não se dobra para mim. A mulher dele falou: o que você está esperando? Mata ele logo. Mata ele logo. Mas como? Faz uma forca. E ele constrói uma forca, manda construir uma forca de 25 metros de altura. Essa, a spread aqui, todinho tem 16, imagina 25. Que forca alta, sabe por quê? Para todo mundo ver. Ele queria humilhar. Ele não quer só destruir, ele quer humilhar. Eu vou matar esse Mardoqueu, eu vou enforcar ele na forca mais alta que já houve notícia. Vai me acompanhando a história. Tá boa a história? Tá boa porque você não é o Mardoqueu, porque você não é o Amã. Tá boa porque não está você lá nessa forca. O trem está tenso, que boa o quê? O negócio está tenso, eu estou aqui fazendo mais tenso que eu posso, já estou suando. O negócio é sério pra caramba. Amã chega em casa todo orgulhoso, e o que acontece? Vão fazer a forca. Quando amanheceu, no dia seguinte, ele é o primeiro, acorda cedinho e vai para a porta do rei. Ele quer autorização do rei, porque ele não podia fazer nada contra o Mardoqueu. Ele fala: rei,
tem que matar o cara. Ele está lá para pedir a morte do cara. Você está entendendo? Que dia? Naquela noite. Só que, agora entra a leitura que nós fizemos. Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção. Esther 6:1 diz: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Que noite? Naquela noite. Qual noite, irmãos? Na noite em que Mardoqueu estava marcado para morrer. Naquela noite. Na última hora. Na última hora. Na última volta do ponteiro. Irmão, o seu Deus, o meu Deus, é especialista em agir na última hora, não é verdade? A última hora fala o quê? Quando nossos recursos humanos já acabaram. É quando você não vê mais saída. É quando você diz, não tem mais saída, humanamente não tem mais jeito. É quando você olha para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças, para o seu país, para a economia do país, para a política do país. É quando você olha para uma nação no seu 7 de setembro e diz, é bobagem orar, porque os homens maus já tomaram conta, assim era. Talvez a sua vida, você pensa que tem coisas que não tem jeito. Talvez você ache que não tem jeito, você nunca vai mudar. Você nunca vai conseguir superar aquela fraqueza que te humilha, aquele pecado que te escraviza. Talvez você pense que o Brasil não tem jeito. Mas o que essa história está mostrando aqui para nós, e essa é a nossa esperança, é que Deus é poderoso para agir nesta hora. Nesta hora, na hora que todos pensam que não tem mais jeito, é nessa hora que Deus gosta de agir. Quem gostaria que Deus agisse nessa hora? Foi por isso que você orou, porque você crê que Deus pode agir. Então veja bem, escute bem. Tá bom. Quer que eu beba água? Beleza. Mas não aconteceu só naquela noite. Aconteceu com a pessoa certa. Quem não pôde dormir? A sua sogra. O dono da mercearia? O rei. Na última hora, naquela noite, a pessoa mais importante não consegue dormir. Não foi outra pessoa que não conseguiu dormir, foi o rei. E que noite é que era? A noite que ele teve o primeiro banquete com a rainha Esther. E que vai ter um banquete de novo, não é? Ele foi para o quarto dele e dormiu, mas o que aconteceu? Ele teve uma insônia. Agora, por favor, vai me acompanhando. Quando um rei tem uma insônia, você imagina algumas boas coisas que ele podia fazer para passar o tempo? Ele é rei, gente. 400 concubinas lá. Netflix, o que você quisesse. Vinho. Sabe o que o cara faz para querer dormir? Pede um livro. Ele pede um livro para ler. Ei, quantos livros você acha que tinha na biblioteca de um império? Todos os livros. Sabe qual livro ele pede? O livro dos grandes feitos do povo persa, onde se registram os atos históricos, heróicos. Ele podia pedir qualquer livro, me traga um romance, me traga uma poesia, me traga uma coisa que faz dormir. Ele pede aquele livro e alguém pega o livro e abre. Quantas páginas você acha que tinha um livro? Mas alguém abre, sabe em que história? Numa história que tinha acontecido alguns anos antes. Quando Mardoqueu está ouvindo, e ele ouve dois caras falando, vão matar ele amanhã. Ele conta para a rainha Esther, que conta para o rei manda investigar e pega os caras no flagra, armando a morte deles, são enforcados, e o rei é livre da morte. Sabe quem fez isso? Mardoqueu. Ei, o rei teve insônia, naquela noite, pediu para ler um livro, aquele livro, abriram naquela história, e naquela história se descobre que o Mardoqueu é um herói. O rei pergunta, o que nós fizemos por esse cara que salvou minha vida? Eu conheço ele, é o judeu que julga lá. Não foi feito nada por ele. Então nós vamos resolver isso agora. Porque é por isso então que talvez eu não perdi o sono. Quem está lá fora? Quem tinha acabado de chegar? Cedinho, que veio para pedir o enforcamento do cara. Chegou com um pedido. É o Amã, chama o Amã. Gente,
Não tem Deus no livro de Esther? Você não está vendo Deus? O fato de Deus não estar visível não significa que Ele não está presente. A mão de Deus está agindo, olha que absurdo. É o Amã que está lá fora. E ele chama o Amã, e o Amã está naquela coisa, fui chamado para o banquete, não está sabendo de nada. Aí ele fala, o que você acha que eu devo fazer com alguém que eu mais quero honrar? E ele está falando, sou eu? Agora eu vou dar uma volta de reizinho. E ele pede aquilo tudo, ele falou assim, tá bom, então agora exatamente como você falou, você vai fazer isso ao Mardoqueu, que salvou a minha vida. Não dá para avaliar o terremoto, a pressão, o desespero, a diarreia, o ódio que o Amã, não dá para pensar que aquele agatita estava passando, mas ele não tem escapatória. E ele sai puxando um cavalinho com o cara lá. E ele vai honrando o cara, e ele quer morrer. Meu irmão, você está ouvindo o que eu estou falando? Uma honra esquecida. Pensa comigo, por favor. Deus é tão Deus, que anos atrás, o Mardoqueu merecia, era a vez dele, Deus não deixou, fez alguma coisa, atrapalhou para ele não receber nada. Põe-se no lugar do Mardoqueu, injustiça, e que absurdo, salvei a vida do rei. Eu odeio esse pessoal. Que adianta ser bom? Que adianta salvar a vida? Na próxima eu é que mato ele. O cara não me ajudou. Nada disso aparece no texto. Simplesmente, ele está lá na porta servindo ao rei. Ele é humilde, ele está lá, ele confia em Deus. Mas na hora H, na hora mais certa, o rei descobre que tem que fazer uma recompensa e resolve fazer naquele dia. Se ele tivesse dado uma recompensa, já tinha ganhado, o rei nunca ia lembrar disso. Fala, não, já recebi, vamos embora. Amã, que você quer matar? Então pode matar. Mas veja, tudo é coincidência? Providência. Providência, meu irmão. E olha o que aconteceu. A mão visível de Deus estava agindo ali. Quando ele acabou de fazer o passeio com o cavalo, ele corre para casa, o Amã. Quando chega em casa, encoberto de vergonha, irado, ele conta o que aconteceu. Até a mulher dele falou assim, dessa você não escapa. A mulher nem tinha acabado de falar isso. Chega o pessoal falando, está na hora do segundo jantar da rainha. Quando ele vai para o jantar da rainha, agora o segundo jantar, o rei está todo feliz, não está sabendo de nada. Fala, e aí, rainha, você não vai me fazer nenhum pedido? Fala assim, agora hoje eu vou. Hoje eu vou te fazer um pedido. Qual pedido você tem para fazer? Olha, eu vou te contar uma história. O meu povo, e eu sou judia, você é judia, o meu povo vai ser exterminado. Quem vai fazer isso? Esse aqui que está sentado na mesa com você, o Amã. O rei fala com ele, o que você está... Foi aquela história, você como... Ele está furioso, ele sai para a varanda. O Amã, ele está doido. Sabe quando seus inimigos tropeçam? Quando o terror entra no arraial do inimigo? Pois o Amã está tão desesperado que a rainha vai para o quarto dela, não quer te ver nunca mais. Ele vai atrás no quarto da rainha, ele não podia. E ele vai no quarto da rainha, e eu não sei se ele quer implorar, mas o que a Bíblia fala é que ele cai na cama sobre ela. Talvez tropeçou no tapete persa, com certeza. E ele tropeçou. Você sabe que é aquela seda. Ele caiu em cima dela. E quando o rei entra, o cara está em cima da mulher dele. Ele já fala assim, mata esse cara agora. Mas como eu vou matar? Um oficial fala assim, eu sei, tem uma forca lá de 25 metros. Está novinha, ninguém usou. Ele é enforcado na forca que ele montou. Eu só quero que você me diga, quanto tempo isso demorou? Como é que essa história virou? 24 horas. Em 24 horas, tudo mudou. Tudo mudou. Irmão,
A mão invisível de Deus estava agindo na história de uma nação e na história do seu povo. Já imaginou, irmão? Deus mudou a história. Irmãos, a história que eu estou contando para você talvez seja uma das histórias mais cheias de fé, esperança, encorajamento que eu conheço, irmã. Deus virou a mesa. Impossível. Os poderosos tramando, os humildes, inocentes, sem ter o que fazer, tinham Deus. Deus mudou o placar daquele jogo. Essa é a vitória da mão invisível de Deus, não é homem nenhum não. E essa mão continua em todo lugar. Esse Deus está presente em todo lugar. Essa mão de Deus está presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida ainda hoje. E eu peço a você, por favor, que lembre o que a Bíblia nos ensina. Está no coração do Novo Testamento. Uma palavra tão poderosa que resume, que é a essência do que a gente chama de providência de Deus na Bíblia. E está escrito em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Nunca se esqueça. Um texto difícil, um texto desafiador, mas uma verdade histórica. Diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados de acordo com um propósito. De acordo com um propósito, irmão, creia a palavra de Deus. Bem, eu contei essa história, tentando ser mais realista possível, tentando despertar em você uma esperança que talvez está amortecida por tantas más notícias, pelo nosso próprio negativismo, pela nossa falta de fé, pela visão pequena que a gente tem de Deus, ou porque talvez, como no livro de Esther, você não está vendo Deus. Talvez Deus ficou invisível para você. Talvez Deus sumiu diante do tanto problema. Talvez seu horizonte cobriu Deus. Talvez você está vivendo um momento de eclipse emocional e Deus sumiu, mas mesmo que você não o veja, não significa que Ele não está presente. Deus está. E eu quero fazer, depois dessa história, aplicações que são o mais importante da minha mensagem. Primeira aplicação dessa história. Essa história de Esther. Quem é Esther? Uma órfã de pai e de mãe. Uma escrava. Uma sequestrada. Se alguém é órfão, que adjetivo, que sinônimo você colocaria para uma órfã? Órfã é igual a quê? Uma desamparada. Irmãos, Deus nunca desamparou a Esther. Ele nunca desampararia. Ele colocou Mardoqueu para cuidar dela. E que protetor. Sabia que o nome Mardoqueu significa um guerreiro? Mardoqueu é guerreiro. Deus colocou um guerreiro para protegê-la. Irmão, você vai enfrentar muitas lutas na sua vida, mas Deus está dizendo, ainda que você se ache desamparado, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, eu estarei do seu lado te protegendo. Talvez você não tenha ao seu lado uma pessoa como Mardoqueu, que você precisava ter. Talvez você não tenha um marido, talvez você não tenha um bom esposo, talvez você não tenha uma boa esposa, talvez você não tenha uma família que goste de você, mas ela também não tinha, mas Deus ficou do lado dela. Segunda aplicação desse texto, Esther era uma rainha poderosa. Ela era rainha, irmãos, mas mesmo sendo rainha, mesmo estando sentada no ouro e receber toda a glória, ela continuava ouvindo os conselhos e fazendo o que Mardoqueu orientava ela a fazer. Ela não perdeu seu coração quando o poder chegou. Ela não perdeu sua humildade. Irmão, isso é tão sério, irmão. Hoje o mundo só ensina a gente a sermos independentes e individualistas. Cuidado, irmãos. Eu tenho visto, por exemplo, da parte das mulheres, muita mulher falando, ainda vai nascer o homem que manda em mim. Eu tenho visto muitas pessoas que falam, mas parece que ficaram surdas, não ouve ninguém, só quer retrucar. Irmão, essa mulher só fez história, salvou um povo, se tornou tão famosa, e uma heroína da história da humanidade, porque ela ouviu um conselho.
ela ouviu um conselho. Ela tinha coroa, mas no coração dela é que estava a honra. A honra não estava fora. A honra não era exterior. A honra era a sabedoria, a humildade, a vontade de aprender. Terceira aplicação, Mardoqueu estava na hora certa e no lugar certo para descobrir aquela trama assassina que foi o grande álibi dele. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos reclamando que não estamos nunca na posição que merecíamos, que não recebemos nunca o reconhecimento que merecíamos, que não entendemos o que Deus tem um plano, não entendemos. Irmãos, nós não entendemos que Deus tem um plano muito maior e que há uma hora certa para Deus nos promover, para Deus nos usar e para Deus nos levantar, e alguns querem forçar, querem lutar, querem receber antes. Irmão, tem uma hora certa, confie a sua vida, que Deus tem o melhor para você. Confie que Deus tem o melhor para você. Quarta aplicação, tudo estava escrito nos registros reais. Isso fala ao meu coração, irmão, de que no trono do rei, tudo está registrado. Nada passa batido aos olhos de Deus, irmão. Tudo que você escolheu em obediência fazer para Deus, está escrito no livro do rei. Um dia Deus usará tudo isso a seu favor. Então, escute uma coisa, não desanime. Não desanime de fazer o bem. Não desanime. É para isso que Deus nos chamou. É isso que Ele espera de nós. Muitas vezes porque a gente não vê uma recompensa imediata, porque a gente não vê que isso está valendo a pena, muitos estão dizendo, de que vale eu ser crente? De que vale eu não me envolver com as coisas do mundo? De que vale eu não tomar vantagem disso e daquilo? Não está a menor diferença, o ímpio está prosperando, e eu estou aqui de trouxa e não recebo nada por tentar ser correto. Irmão, nunca diga uma besteira dessa. Porque Deus vê e Deus anota, e um dia Ele fará a diferença, e você verá a diferença. Mardoqueu viu, meu Deus, como fez a diferença, e você verá que na presença de Deus, um dia o livro vai ser lido, e você vai ver tudo que você fez. Efésios capítulo 2:8 diz assim para nós, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é das suas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Irmão, nosso propósito é que independente do Brasil, independente dos corruptos, independente da maldade, independente das mentiras, você não sai do seu lugar. Você não abandone o seu chamado. Você enxergue a sua posição. Irmãos, sabe, pode você achar que está difícil ser fiel a Deus nesse tempo, e eu entendo. E talvez você ache que não está valendo a pena. Mas deixa eu te dizer, tudo estará escrito. Você está entendendo? Tudo. No registro do céu estão todas as nossas obediências e todas as nossas escolhas que nós fizemos por causa dele. Próxima aplicação. Amã era um orgulhoso, ditador, mentiroso, injusto, pervertia a lei, exigia que todos se curvassem porque se achava um Deus. Aquele homem era tão maligno, irmão, que ele não queria só vencer Mardoqueu, ele não queria só ter ido para o lugar maior, já tinha ganhado. E mesmo que Mardoqueu fosse alguém importante agora, ele que foi escolhido, não bastava para ele. Ele queria também destruir Mardoqueu. E junto com Mardoqueu, destruir todo o povo de Deus. Ele queria tirá-la a liberdade, tirar os direitos, condená-los à pobreza e condená-los à morte. Ele quer tirar os bens do povo de Israel e tomar os bens dele para o governo e depois matar a todos. Mas a palavra de Deus nos diz uma verdade, está escrita nesse livro. E nesse livro que não mente e que nunca vai falhar, está escrito que a soberba vem antes, precede a ruína. E essa história mostra isso. Esse homem soberbo
prosperou durante um tempo, mas em 24 horas ele viu a sua ruína. Neste livro que eu carrego nas minhas mãos é a palavra de Deus, e ela nunca falhará. Está escrito que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Irmão, e o que esse homem semeou de ódio, de morte, quem semeou trama, caiu na trama. Quem construiu a forca, morreu na forca. Quem mentiu foi pego na sua mentira. Quem queria fazer o outro tropeçar, tropeçou. Quem queria envergonhar a rainha, se viu humilhado no chão, implorando, e foi destruído. Por quê? Porque o que um homem semear, ele vai colher. E de Esther, irmãos, nós aprendemos, como aplicação desse texto, que o nosso propósito é muito maior do que a nossa posição. Eu vou dizer de novo, o nosso propósito é muito maior que a nossa posição. A nossa posição é apenas um instrumento que Deus nos permite chegar lá para um propósito. Foi isso que Mardoqueu falou para ela. Quem sabe não foi para um propósito, para um momento como esse, que Deus te deu esta posição. Sabe, irmãos, nós estamos brigando a briga errada. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Deus manda te dizer, tem muita gente brigando a briga errada. Você está brigando pela posição. Você está brigando pela posição. Você não precisa brigar por posição. Não é nossa posição que é o que nós estamos para alcançar. E tem gente aqui que está deixando o propósito de Deus de lado para brigar por uma posição, para fazer sucesso, está desobedecendo a Deus, está fazendo tudo errado porque quer estar na posição. Ela era rainha, mas não era isso que Deus a colocou como rainha. Deus a colocou muito mais. A rainha já teria sido esquecida. Ela é celebrada anualmente em Israel, através da festa do Purim. Por quê? Porque através dela Deus salvou o país inteiro. Deus tinha um propósito muito maior. Irmão, não brigue pela posição. Brigue em cumprir seu propósito. Lute, dizendo, Deus, eu quero cumprir meu propósito. Eu quero cumprir meu propósito. O que você está fazendo com a sua posição? Deus te deu uma posição, Deus te deu os recursos. Você está usando egoisticamente, só em seu benefício e da sua família? Ou você está servindo a Deus através do seu propósito? É isso que eu disse, quando a palavra nos diz, fomos realizados para fazermos boas obras, que Deus preparou. O propósito de Deus sonhado para nós é as boas obras, não é a boa posição. A boa posição pode ser o lugar que Deus te colocou para abençoar, como professor, como enfermeira, como dona de casa, como mãe, como pai, como pastor, como o que for, onde você estiver. Deus te colocou nesse lugar para você fazer boa obra. Sabe, irmãos, o rei teve um sonho na mesma noite, leu o livro correto na mesma noite, e pelo agir invisível de Deus, pela providência de Deus, toda a história mudou em 24 horas. Nós não usamos estratégias humanas, irmãos. Nós contamos com algo muito mais poderoso. Nós temos recursos divinos e sobrenaturais. Mas para liberar esse agir invisível de Deus, a Esther e todo o povo teve que fazer a parte deles. Qual foi a parte deles? Irmão, Deus quer usar cada um de nós para mudar histórias, mas Ele não vai fazer se você não fizer a sua parte primeiro. E a nossa parte é orar, jejuar, se humilhar diante de Deus. Mardoqueu fez isso, Esther fez isso. Mardoqueu orou, jejuou, se humilhou diante de Deus, saiu às ruas para todo mundo ver, mostrando sua tristeza e sua indignação. Ele saiu às ruas protestando contra o homem mau que estava querendo destruí-lo. Ele estava declarando ao rei, arriscando a sua vida por toda a injustiça e maldade que estava acontecendo. Esther fez a mesma coisa. Ela orou, jejuou, se humilhou e foi protestar diante do rei. Ela falou, rei, esse homem vai nos matar. E ela foi corajosa. Oração, jejum, humildade, demonstração de tristeza, demonstração de indignação, protestos, petições eficazes, risco.
O que está acontecendo conosco? Nós vemos injustiça, maldades, pobrezas, milhares de moradores de rua, roubalheira para todo lado, uma distância imensa entre pobres e ricos, cada vez pior. Nós vemos mentiras, falcatruas passando na nossa frente. E sabe o que nós fazemos? Se muito oramos, se muito jejuamos, mas nós não demonstramos tristeza, não revelamos nossa indignação. Às vezes a gente até ri. Nós não protestamos mais. Nós não fazemos petições, denúncias, porque a gente não quer correr o risco. Ela disse: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mesmo com tantas coisas do seu reinado, ela conseguiu enxergar a necessidade das pessoas. Será que pessoas não são mais importantes para nós? Será que as vidas não importam mais? Será que o sofrimento das pessoas, se não me afetou, se não é comigo, e se eu estou numa classe social relativamente boa, vou pagar um pouco de imposto a mais, aliás, muito imposto a mais, mas e os outros? Esther era uma rainha, tinha tudo, mas ela não deixou de olhar para as pessoas. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, a vida é muito corrida, ela também tinha. Mas o nosso propósito maior está em cuidar, amar e ser voz pelas pessoas. Esther não apoiou em estratégias humanas, irmãos. Ela buscou em oração e jejum. E ela só peitou o Amã mesmo, porque ela tinha certeza que tinha Deus do lado dela. Nós vamos ter essa certeza, irmão. No final o rei mandou matar. Ele mandou matar. E o Deus que fez de uma plebeia, de uma órfã, fez dela uma rainha e fez dela uma heroína, está aqui também. Ela está aqui também. Sabe, irmãos, se você não escutou nada que eu falei até agora, eu termino dizendo isso. Amã morreu na forca que ele preparou para Mardoqueu. Mas essa não é a melhor parte da história. Esther não queria o enforcamento do Amã. Ela nem pensou nisso. O alvo dela não era esse. O alvo dela é libertar o povo. Então a melhor parte da história não é que ele morreu, não. Muitas vezes, irmãos, nós estamos agarrados no propósito de matar. Às vezes a única oração que a gente sabe pedir é: mata essa pessoa. Irmão, não é assim que Deus funciona. Nós esquecemos que o nosso propósito é salvar vidas. O nosso propósito não é matar ninguém, não, é salvar vidas. E muitos têm mais vingança do que propósito no coração. Nosso propósito é muito maior que a nossa dor, irmão. É muito maior do que qualquer perda. Nós estamos vivendo por uma missão, e a nossa missão é salvação e não condenação. Nunca se esqueça disso. Até hoje o povo judeu celebra não a morte do Amã, mas celebra a festa do Purim, quando todo o povo que estava sentenciado foi salvo. Todo o povo brasileiro está sentenciado, não para uma espada, mas para o inferno. A maioria. Nós precisamos abraçar a nossa missão. Hoje eu estou de preto. Todo culto, você pode olhar para trás, que coincidiu com um dia cívico, eu vim de verde e amarelo, por amor à minha pátria. Hoje eu vim de preto. E eu estou de preto porque eu estou de luto pelo Brasil. Eu estou de luto. Na época que a história que acabamos de pregar foi contada, o luto era tirar a roupa e botar sacos e cinza na cabeça. Se eu fizesse isso, eu seria mal entendido. Mas todos compreendem quando veio o pastor de preto. Eu estou de luto.
Por que eu estou de luto? Porque o que está acontecendo no nosso país deixou de ser muito sério há algum tempo atrás. O que está acontecendo no nosso país é mais do que sério. Com todos os anos de vida que eu já tenho, nunca vi nada igual. Os direitos mais fundamentais das pessoas e de muitas pessoas estão sendo usurpados por um sistema, por um judiciário, por um governo injusto. Irmãos, escutem, por favor, porque nós temos que ser a voz que clama. O que aconteceu com a nossa voz? Será que o fique em casa nos dominou? Será que viramos rebanho? Irmãos, os direitos mais fundamentais de expressão, de culto, de ir e vir, de privacidade de comunicação, de um processo, de um julgamento justo, não existe mais. Uma grande parte do judiciário, eu não sei o que aconteceu, ficaram loucos. O executivo a gente já sabe como é. Está na pauta de governo, foi escolha. Mas quem deveria impor, parar, ajuizar, foi para o lado, corrompeu-se. Irmão, eu estou de preto porque eu estou de oração e jejum pelo Brasil. E eu convoco todos vocês para orarem e jejuarem pelo Brasil, porque Deus pode mudar a história dessa nação nessas próximas 24 horas. Eu chamo você a se humilhar e orar e chorar pelo Brasil. Mas, por favor, eu não estou pedindo apenas para você orar e chorar numa porta fechada, porque não foi isso que eles fizeram. Quem virou essa história foi para as ruas. Ele demonstrou na rua, publicamente, a sua tristeza. Mardoqueu chorou, Esther se entristeceu. Seu lamento, seu jejum, sua discordância com tudo que estava acontecendo era pública. Eu estou chamando você a dizer, não estou feliz. Não é assim que deveria ser. Eu estou chamando você a protestar. Eu estou protestando hoje aqui. Eu estou protestando contra a injustiça. Amós capítulo 2, versículo 6 diz, assim diz o Senhor. Presta atenção no que Deus está falando. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Eu vou castigar Israel. Por quê? Porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Quem não é culpado é sentenciado. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Eu posso dizer, um batom. A Bíblia já falava disso há muito tempo. E se o justo está sendo vendido, a minha pergunta é, vendido para quem? Para quem? Para quem o Brasil está sendo vendido? Quem está de olho nas riquezas, nos minérios, no povo, os poderosos, nações poderosas, sistemas poderosos? Irmãos, meu protesto é contra a corrupção. Ela explodiu sem controle. Conversa com qualquer pessoa que trabalha na Petrobras ou em qualquer estatal. Eu estou protestando contra a mentira, as narrativas. Irmãos, as denúncias são gravíssimas, de forja de provas, de uma mídia comprada, prostituída, mudando a verdade. Irmão, eu estou protestando contra o descumprimento da Constituição. Ela perdeu a validade, então estabelece uma constituinte, escreve outra. Mas se é ela que está valendo, cadê o processo legal? Cadê o direito de ir e vir? Cadê o direito à correspondência? Pastores sendo presos, pastores tendo sua correspondência publicada, isso é direito constitucional. Direito ao advogado, direito a que o advogado veja as provas,
Direito. Tudo virou segredo. Vingança ao invés de justiça. Sentenças desumanas e fora do padrão. Ótimo, puna os arruaceiros. Mais que um traficante, estuprador, assassino. Mas uma das coisas que mais assusta o mundo é o conluio de partes expressivas das nossas autoridades com o crime organizado. Irmão, isso é sentença de morte para uma nação. E se você não está vendo, a nossa nação tem uma sentença de morte. No caso dos judeus foi 1 ano, todos morreriam. Mas no meio do caminho Deus interviu. Que Deus possa intervir na nossa nação. Que Deus possa se levantar com sua autoridade e graça. Por amor a um povo que ama a Deus. Por amor a um povo que ama a justiça. Por amor a um povo que ora, que clama. Irmãos, há algo para nós fazermos. Muito sério. E a primeira coisa que eu quero que você faça é ao sair daqui. Ao sair daqui você tem que tornar público. O quê? O seu testemunho, irmão. Irmão, muito do problema nosso é que os crentes não têm testemunho. Na busca pela posição estão também se corrompendo. A igreja, os crentes. Se a imoralidade campeia, ela campeia dentro da igreja. Se o mundo aborta 5 milhões de bebês todo ano, crente aborta bebê. A Bíblia fala que o mundo tem que ver nossas boas obras. Irmão, nós não vamos mudar o mundo se a gente não mudar a gente. Não adianta você querer protestar por salve a Amazônia, se você não rega o vasinho de planta da sua casa. Você quer salvar as árvores, mas na sua casa você joga a planta morta todo dia, porque você não rega ela. Que hipócrita. Irmãos, nós temos o risco de ser considerado o povo mais hipócrita e perder toda a credibilidade, porque a gente fala o que a gente não vive. A primeira coisa que a gente tem que fazer é viver o Evangelho. A segunda coisa que a gente tem que fazer é jejuar e orar, porque Deus nos deu essa missão. Terceira coisa que você tem que fazer, você precisa abrir sua boca e protestar contra a justiça. E protestar contra a mentira. E denunciar a corrupção. Se eu fosse você, eu sairia daqui, iria lá para a Praça da Liberdade, se ajuntaria a pessoas que estão tentando a protestar e dizer, chega de corrupção. Não é política partidária, porque não é ano de eleição, sabe, é dizer, eu não aguento mais. Irmãos, hoje eu estou de preto, porque o nosso país está de luto, e nós vamos orar, e eu quero chamar você a agora ficar de pé, e talvez orar desesperadamente. Se você soubesse que daqui a um mês todo o seu povo, sua família toda seria morta, você oraria e jejuaria diferente. Irmão, por favor, abra os seus olhos e veja, é isso que está acontecendo. Então que isso gere em você um intercessor louco, e que você clame poderosamente, e que você rogue a Deus, Senhor, visita essa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, mudar sua vida, parar de pecar, do céu eu ouvirei, eu vou perdoar o seu pecado, você ficará limpo diante de mim, e porque você está limpo, sua limpeza sarará a nação. Nós somos o remédio. Ore comigo, por favor. Feche os seus olhos e ore mais uma vez. Eu comecei o culto orando junto com você. Eu comecei orando e comecei pedindo. Orei pelo Brasil e eu estou terminando muito tempo depois, pedindo para você orar também.
nós podemos. As nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nossa guerra não é contra pessoas, nossa guerra é contra dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades. Nossa guerra é espiritual, irmão. O ódio não é de homem contra a igreja, é do diabo, é do inferno contra o Cristo que é adorado aqui. Ou você entra nessa guerra, ou você vai passar em branco. Ou você abraça o seu propósito, ou vai ficar brigando por posições que não valem nada. Levante uma de suas mãos agora e levante um clamor a Deus e diga: Deus, salva a minha nação, sara a minha nação. Levante sua mão e diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha nação. Levante a sua voz e declare: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da igreja, da minha nação. Clame ao Senhor agora, clame pelas escolas, clame pelas universidades, clame pelas crianças, clame pelas famílias, clame. Chega de sermos uma nação abortista, chega de sermos uma nação tão injusta, chega de sermos uma elite que retém todo o dinheiro enquanto milhões vivem na máxima pobreza. Chega de impunidade, chega de mentira, chega de corrupção em todos os níveis, chega de que o dinheiro desta nação vai para os paraísos fiscais enquanto milhões morrem de fome. Chega de engano, de mídia falsa, de mentiras que nunca serão cumpridas. Chega de estelionato moral. Clame, clame, clame a Deus. Ah, irmão, sua voz vai ser ouvida. Clama, clama ao Senhor. Ore por esse Brasil. Que todo Amã caia, seja removido. Que todo Amã seja desmascarado. Desmascarado. Toda trama caia sobre ele mesmo. Que o Senhor confunda os inimigos. Os nossos inimigos tropeçarão e cairão. Eles é que cairão, tropeçarão e cairão. Ore, ore, declare com autoridade. Autoridade, justiça, justiça. Ore com autoridade, justiça, lei, obediência. Ore por uma união da nossa nação. Forças contrárias, um contra o outro, estão anulando o que um faz, o outro desfaz. Nós não sobreviveremos se formos uma casa dividida. Clame a Deus: venha, Senhor, o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, faça justiça, seja feita a sua vontade. Pai, tem misericórdia, Pai, cura a nossa nação, Senhor. Sara o Brasil, Pai. Me levanto contra a violência, ó Deus, a corrupção, a mentira, as tramas de gabinete, Pai, os conluios. Ó Deus, os vendilhões estão vendendo nossa nação. Ó Deus, a injustiça contra o pobre, a sentença trocada, inocentado criminoso, inocentado e libertado. Ó Deus, todos os corruptos estão soltos, os chefes de tráfico estão soltos. Ó Deus, enquanto que os crentes, os que protestam presos, Senhor, há presos políticos nessa nação. Onde está a democracia, Deus? Oh Senhor, tem misericórdia e sara a nossa nação. Estende a tua mão invisível, a mão da providência, a mão do livramento, a mão que, ó Deus, o homem natural não vê, mas que nós vemos pela fé. Estende a tua mão e liberta esta nação. Tira o Brasil desta trama, Senhor. Ó Deus, lança luz sobre as tramas. Ó Deus, e que a verdade venha, Pai, reinar nesta nação, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Antes de você sair, ore comigo esta canção, declarando mesmo que a vontade do Senhor será feita.